Sou uma dama de companhia num castelo de pedra. Eles querem nos matar. Catarina Ronon tem 42 anos e vive em Estocolmo com seu marido Torbjorn e suas filhas Sid e Eija. Não é nada importante até agora para nossa família. Mas às vezes, quando eu falo com as crianças sobre isso, há alguma espiritualidade ali que não vem de um lugar específico. Catarina vai ser levada de volta no tempo para tentar encontrar lembranças profundas no seu subconsciente. Estão atrás de nós. Encontramos traços do passado. E olha todas as torres, elas são quadradas. Será que Catarina já viveu antes? Regressão, vidas passadas. O que acontece ao espírito quando o corpo morre? O ser humano busca respostas a respeito da vida e da morte. Alguns acham que a resposta está dentro de nós e as lembranças e experiências de vidas passadas estão guardadas em nosso subconsciente. Neste programa faremos uma regressão a vidas passadas. Para encontrarmos memórias de uma vida passada. Regressão, vidas passadas. Estou plenamente convencido de que nós podemos viver de novo. Essa frase foi dita pelo filósofo grego Sócrates, 500 anos antes do nascimento de Cristo. Ou seja, desde tempos imemoriais há pessoas por todo o mundo que acreditam na possibilidade da reencarnação e do renascimento. Mas isso é apenas um mito religioso e filosófico ou há alguma realidade por trás? Neste programa, vamos deixar Catarina Ronon viajar através do tempo. Com a ajuda de uma terapia de regressão, nós esperamos que ela entre em contato com lembranças e memórias de uma possível vida passada. Ponha o pó aí e depois os ovos. Catarina trabalha como professora de artes numa universidade e se interessa por cores e formas desde que era criança. Ela também tem um ateliê onde cria sua própria arte. Eu sempre quis ser mais criativa do que eu sou e eu acho que dar esse impulso criativo na vida é importante. O que é uma regressão? O que é regressão? É. É ver vidas passadas. O que você acha que eu fui? Acho que você foi presidente. Sei lá. Não sei. Eu tinha atitude muito desligada em relação às vidas passadas. Talvez existissem, talvez não. Eu não ligava muito para isso. Vou ver o que eu vou achar disso depois que eu fizer essa regressão. Para poder levar Catarina de volta no tempo, vamos pedir ajuda ao terapeuta Jørgen Sundvall. Jørgen ajuda pessoas a entrar em contato com seu eu interior. Um dos métodos que ele usa é a terapia de regressão, que faz com que as pessoas lembrem de acontecimentos do passado. Todos nós temos lembranças adquiridas em vidas passadas. No mundo ocidental, temos uma filosofia de uma vida de só acreditarmos em tudo aquilo que nós vemos. Acreditamos em tudo que pudermos medir. O resto não é verdadeiro, mas o mundo é maior que isso. O que tentaremos aqui não é provar uma coisa cientificamente, e sim documentar experiências que são extremamente individuais e extremamente pessoais. Será possível que Catarina tenha mesmo vivido uma vida passada e será que Jørgen pode mesmo levar as pessoas de volta no tempo? Vamos acompanhar a regressão de Catarina. Jørgen põe Catarina em estado de transe através de vários exercícios de relaxamento. Na sua frente há um túnel para o tempo e o espaço. Catarina pode, durante a regressão, liberar seus pensamentos e lembrar de coisas das profundezas de seu subconsciente. A pessoa que passa pela regressão pode parar a sessão quando quiser e sair deste estado. Você está chegando cada vez mais perto e aceita o que vier. 2, 1, 0. Me conte o que acontece e deixe a história ser contada através de você. Me sinto livre e leve.
terra sob meus pés. Eu piso na terra. Gosto daqui. É minha casa. Sente que é sua casa? O castelo fica num lugar muito alto. E há um grande penhasco em direção ao rio. Um castelo de pedra com várias entradas, com janelas em todo lado que é virado para a água. Pode me descrever a cidade grande mais próxima? Lyon e Orleans. Lyon, Orleans. Ela é uma senhora gentil e cuida de mim. Mas eu estou aqui para cuidar dela. Sou sua ama. Quem é essa senhora? E qual é o nome e o título da senhora? Baronesa. Baronesa Mont. Mont. Alguma coisa. Tem uma tapeçaria na parede. O que mais pode me dizer? O que ela representa? Cavalos. Cavalos brancos. Uma caçada. Uniformes azuis. O que significa Fontainebleau? Fontainebleau. Fontainebleau. Que ano é? 1789. 1789. Catarina nos transporta há 200 anos, diretamente até a corte francesa. Eu vejo espelhos refletindo para todo lado. É um banquete. Um banquete. Onde você está? Em Versailles. Versailles. Quem a convidou para esse evento? Foi o rei. O rei. Rei Luís. O rei Luís. Qual é o nome da rainha? Antonieta. Antonieta. E qual é o seu nome? Catherine. Depois de 1h30, Jürgen traz Catarina de volta ao presente. Ela agora é capaz de dar vários detalhes sobre o que vivenciou durante a regressão. Pense nos seus olhos, eles começam a enxergar de novo. E agora, deixe os olhos abrirem quando quiserem e se espreguice. Eu tô toda dolorida. É meio assustador quando você vivencia reações físicas e não sabe de onde elas vêm. Mas agora, eu acho que não foi uma experiência terrível. Eu acho que foi mais uma experiência emocionante. Você parece emocionada. Eu tô sim, foi arrebatador. Eu tô tremendo. Você foi capaz de descrever coisas muito claramente, com riqueza de detalhes. E como conseguiu essa informação? Você via imagens, é isso? É sim, eu vejo muitas imagens. Sei. E eu vivencio os sintomas físicos. Eu podia sentir no meu corpo. Orleans. Algumas pessoas veem imagens bem claras e outras podem sentir mais, vivenciar ou ver. Você também pode ter sensações de olfato ou sensações de paladar. Analisando agora, você acha mesmo que experimentou uma vida passada durante a regressão, que você realmente viveu na França durante o século XVIII? Acredita nisso? Eu senti isso, mas eu acho que eu preciso processar melhor. Algo acontece dentro de você. Vamos te dar um tempo para isso. Jürgen pode mesmo levar as pessoas às suas vidas passadas? Catarina era mesmo uma dama de companhia num castelo no final do século XVIII? Quem a convidou para esse evento? Foi o rei. O rei. Agora podemos começar nossas investigações. Catarina viu 2 palácios reais na França durante sua regressão. Versailles, próximo a Paris, e Fontainebleau, a alguns quilômetros da capital francesa. Fontainebleau. Os 2 castelos são atrações turísticas conhecidas. Catarina também vê um grande quadro com motivos de caça. Tapeçarias, uniformes azuis. Nossos pesquisadores contatam especialistas em artes na França para tentar localizar o quadro. Nossas investigações mostram que um quadro que fica no castelo de Fontainebleau pode se encaixar com o que Catarina descreveu. Vamos lá. Imagino que seja quente.
Catarina ainda se sente arrebatada com a experiência vários dias depois da regressão e com o que viu de seu passado. Eu tenho certeza de que foi no final do século XVIII. É estranho que você saiba o ano exato. Eu não sei o que eu acho, eu ainda estou bem confusa. Eu estou pronta para ser convencida. Mas eu ainda estou cética. Que tipo de imagens eu tive na minha cabeça? De onde é que essas imagens vieram? Catarina está pronta para viajar e pretende visitar castelos durante sua visita à França. E existem milhares de castelos preservados neste país hoje. Alguns funcionam como museus, outros são residências particulares e outros foram reformados e se tornaram hotéis. Mesmo que muitos dos castelos, como Versailles e Fontainebleau, se pareçam com o que eram exatamente no final do século XVIII, é óbvio que o tempo deixou suas cicatrizes. Durante a Revolução Francesa, alguns castelos e outros prédios importantes foram saqueados e parcialmente destruídos. Através dos anos, donos diferentes remodelaram e reformaram os castelos e deram seu toque pessoal a eles. Estamos na França, a caminho do castelo de Fontainebleau, poucos quilômetros ao sul de Paris, para ver se o quadro com o motivo de caça que Catarina viu durante a regressão é o mesmo que se encontra lá. Eu não me lembro de ter mencionado Fontainebleau durante a regressão, então eu fiquei surpresa de virmos aqui e vermos esse castelo. Eu não sabia que Fontainebleau era um grande castelo próximo a Paris. O castelo de Fontainebleau é hoje um museu e o administrador Vincent Droguet tem uma ideia de qual foi o quadro que Catarina viu. É muito grande. É muito grande? É, tem uma moldura dourada e quase cobre a parede inteira. É do tamanho certo. E os cães têm o mesmo movimento para o lado esquerdo. Tinha muita velocidade. Tudo se movia nessa direção, velocidade. Depois da regressão na Suécia, pedimos que Catarina desenhasse o que viu com o máximo de detalhe possível. E as pessoas usavam uniformes, umas roupas azuis. Muitos dos detalhes no quadro se encaixam com o que Catarina descreveu. Mas seria este o quadro certo? A seguir. Tinha uma ponte de pedra bem ali. Como eu sabia que era uma praça aqui? Eu sabia! Regressão, vidas passadas. Regressão, vidas passadas. Viajamos até o castelo de Fontainebleau, poucos quilômetros ao sul de Paris, para buscar o grande quadro com motivos de caça que Catarina viu durante sua regressão. No castelo, ela reconhece o motivo, mas achava que o quadro fosse uma tapeçaria. Por algum motivo, achei que fosse uma tapeçaria. Esta é uma pintura a óleo. Parece ser o quadro errado. Temos que continuar a buscar por vestígios que possam provar que Catarina realmente viveu uma outra vida na França durante o século XVIII. Brilhante. Eu quase não vejo a diferença entre as janelas e os espelhos porque eles refletem muita luz. Nossa, quanta luz. Onde você está? Em Versailles. Versailles. Catarina disse durante a regressão que foi a um banquete no Palácio Real de Versailles como Catherine, uma dama de companhia de uma baronesa durante o século XVIII. Vamos a Versailles, que fica próximo a Paris. O castelo gigantesco de Versailles foi construído por Luís XIII no século XVII.
Luís XIV foi o primeiro a se mudar para o castelo com toda a família real e a corte. E foi ele quem fundou a famosa e gigantesca Sala dos Espelhos. Ela tem 73 metros e tem espelhos por todo o comprimento. Teria sido esta a sala que Catarina descreveu? Vim parar em Versailles e isso é tão clichê. E é difícil acreditar que eu era uma dama num banquete em Versailles. Eu tô nervosa de entrar nele. A sala é por aqui. Tem um chão de madeira brilhante. Muita luz. Muita luz. Janelas. E espelhos. Isso é o que se chama de sala, não é? Mas o chão é bem específico. Parece que era mais brilhante. Viu? Essas janelas são incríveis. Janelas arqueadas altas em toda essa parede, mas brilhava muito. Então há janelas, a extensão toda, ou espelhos e janelas. Ah, espelhos. Já vi essas paredes em fotos e também daqui de dentro. Elas correspondem muito bem ao lugar onde eu estava, tanto pelo tamanho, quanto pelo chão e pelas janelas incríveis. Catarina não descreveu só o castelo, mas também o que estava vestindo durante o banquete em Versailles. Christine de Dufault mora num apartamento no centro de Paris e é especialista em roupas francesas do século XVIII. Entramos em contato com ela para descobrir se as lembranças de Catarina são precisas. Catarina leva os desenhos que fez logo após a regressão, mostrando como ela estava vestida no banquete. São roupas típicas da corte. Não é um vestido do dia a dia, é um vestido especial. A maneira como é feito é bem interessante. Você veste, sabe, tem uma coisa atrás que aperta e é bem... Sei, são muito rígidos. Como pode ver, são bem rígidos. Estou usando um corselete que comprime muito a minha bexiga. E o que mais pode me dizer? Ela parece uma boa mulher. Ela usa talco. O talco faz você tossir. Ele é grosso. Grosso? O pó é grosso e meus lábios estão muito secos. Esse tipo de coisa era muito usado na época. E para isso era preciso usar muita maquiagem mesmo, e muito branca. O cabelo era branco como giz e eu tinha maquiagem preta em torno dos olhos. O que é interessante é a forma do cabelo. Porque antes da Revolução, em 1780, era muito específico da corte francesa ter o cabelo grande assim, com muitas coisas dentro. Toda a moda seguia essa linha. Catarina descreveu em detalhes os penteados, os vestidos e até como se sentia ao vestir aquelas roupas. É possível que, quando descreveu Versailles sua roupa, ela tenha sido influenciada pela arte e pelo cinema que retratam a França no século XVIII. Mas durante a regressão ela também nos deu alguns detalhes que não são fáceis de se explicar. Detalhes que a especialista francesa acha interessantes. Eu desenhei que eu também tinha um sapato de seda. É muito importante, porque ela descreve que os sapatos eram de seda e eles eram sempre em seda. Existem descrições, por exemplo, dos vestidos, das joias e dos cabelos, que são bem precisas. E são exatamente como os que estão no Museu da Moda em Paris. É meio assustador eu dizer as mesmas coisas que alguém que trabalha com a história de Versailles. Isso me deixa tremendo. Eu fico arrepiada com isso. Bom, realmente me afeta.
Catarina disse durante a regressão que estava num banquete em Versailles, mas que vivia em outro castelo. Estamos deixando Paris para procurar o castelo que ela descreveu. Pode me descrever a cidade grande mais próxima? Orleans. A viagem de carro até a cidade francesa de Orléans leva 1h30. Há vários castelos na área e nossos pesquisadores investigaram mais de 60, sem encontrar nenhum que se encaixasse na descrição de Catarina. Talvez tenhamos que pensar em novas possibilidades. Muitos castelos franceses receberam os nomes das famílias a que pertenciam, e durante a regressão, Catarina disse o nome da baronesa para quem trabalhava. A primeira letra é M e a segunda? O. A terceira? N. A quarta? T. A quinta? R. E. I. L. A seguinte? L. A seguinte? E. Não encontramos uma baronesa Montreuil no livro francês de nomes reais, mas quando buscamos na internet, encontramos um castelo com um nome parecido, Montreuil-Bellay. Será esse o castelo que Catarina descreveu? Na maioria dos casos, é difícil que a pessoa acerte nomes, que acerte datas, porque é muito comum que se troque números e letras na regressão. Então, geralmente é impreciso. Catarina também falou durante a regressão de uma aldeia perto do castelo. Qual é o nome da aldeia? Orleans. Orleans. Na aldeia perto do castelo que encontramos, há um mercado chamado Place Vendôme. Mas de acordo com a história de Catarina, ele era chamado de Place d'Orléans na época. Praça de Orleans. Encontramos a área certa e o castelo certo? Ou será só uma coincidência? Eu tenho a sensação de que meu castelo existe. E se ele realmente existe, eu sei que eu vou encontrar. E eu vou saber assim que o vir. Estou convencida disso. Acordei com um som que parecia... Ao amanhecer do dia seguinte, saímos para o castelo Montreuil-Bellay. Quando nos aproximamos do castelo, Catarina fica tensa e quer parar o carro. O lugar é obviamente familiar e ela começa a andar numa direção específica. Eu tenho vontade de chorar por algum motivo estranho. Acho que reconheço as torres altas que eu vejo lá embaixo. E a estrada também. Se eu ficar diante desse castelo onde eu sei que nunca estive nessa vida, eu acho que minhas pernas podem dobrar. E eu acho que eu vou ficar tonta. Eu acho que eu posso ficar tonta e desmaiar. Com certeza eu vou desmaiar. É muita emoção. O castelo fica num penhasco em direção ao rio. De pedras, com várias entradas, com janelas em todo o lado, que é virado para a água. Esse é o rio, ou seja o que for. E tem uma ponte bem aqui. É uma ponte de pedra. Aqui era a entrada. Jacques Sigaud é um historiador de Montreuil-Bellay e escreveu vários livros sobre este lugar que conhece muito bem.
Nós tivemos que contratar um intérprete, porque Jacques só fala francês. Os dois recebem Catarina no castelo. Há um pátio dentro das pedras dessa torre. Ele é velho. As pedras parecem bem... As pedras aqui são novas ou são de... Então? É do século XV. É tão estranho porque durante a regressão eu não queria dizer que havia pedras quadradas porque eu achei que não existisse isso. Mas lá estão elas. Jacques Sigaud guia Catarina pelas áreas ao redor do castelo. Eu não tenho certeza, mas deve haver uma praça de mercado ali em algum lugar. É uma praça mesmo. Não acredito. Isso é estranho. Como eu sabia que tinha uma praça aqui? Mas eu sabia. Eu subi a ladeira que me levaria a uma praça com um grande mercado. Isso é estranho. E vai descendo por ali? Do outro lado ali. E tinha uma praça lá. Isso é tão incrível. Depois eu não consegui deixar de seguir o instinto. Eu estava em transe. Isso é incrível. Que vista! E olha todas as torres! É lindo. Mas quando eu cheguei, eu sabia que a cozinha era ali. Eu estive ali. Regressão, vidas passadas. Você não desconfiaria de um bom... Regressão, vidas passadas. Catarina está no castelo Montreuil-Bellay, que durante a regressão ela descreveu como um castelo de contos de fadas. Será este o castelo onde ela acha que viveu há 200 anos? Coitadinho do meu coração, ele está disparado. O supervisor do castelo, Tony Gascoigne, se une a Catarina e ao grupo. Ele conhece cada centímetro deste velho castelo. Essa parte aqui, ela é a parte mais nova Ela do quer castelo? saber se essa parte é nova ou... C'est ce qu'on appelle effectivement le château neuf, qui a été, dont la construction a commencé fin 15e. Et devant vous, vous avez cette grande tour, ce qu'on appelle la tour de l'escalier d'honneur, dans lequel il y a un escalier à vis, qui est l'un des plus grands escaliers à vis de France. O novo castelo se chama Châteauneuf. E nessa torre que você vê aqui, há uma grande escadaria, que é a maior e mais larga escada em espiral da França. É mesmo? Eu vi uma escada em espiral muito grande e larga durante a regressão. Me fale da escada. É em espiral curvada para a esquerda. E levava ao segundo andar. E havia uma parede arredondada, muito iluminada. Nunca tinha visto uma escadaria assim. É incrível. As lembranças e os desenhos de Catarina batem indiscutivelmente com a aparência da escada verdadeira. Et ce, pendant toute la descente de l'escalier. Il était construit avec deux pierres différentes. Ça se voit très bien au niveau du noyau central, par exemple. O mármore é branco, muito branco. E amarelo também. Eles usavam pedras diferentes, uma branca e outra amarela, que colocavam em diferentes camadas. Isso. Eu descrevi a escadaria uma vez como branca e outra como amarela.
A descrição que Catarina fez da escadaria do castelo agora pode ser explicada. Ela tem pedras tanto brancas quanto amarelas. Depois da regressão, Catarina desenhou as torres que via a partir dos muros do castelo. Enquanto ela sobe as escadas, está curiosa em ver se a realidade corresponde ao seu desenho. Também tem esses... eu não sei como chamam. E depois as torres para cima, e há tantas delas que é irritante. A ponto desse castelo talvez nem existir. As torres são diferentes e angulares. Isso é incrível. Que vista! E olha todas as torres. Elas são quadradas. É lindo. Quantas torres são ao todo? São 5 ou 6. Eu acho que são 7. Mas parece haver torres para todo lado. Parece ser uma construção divertida. Foi exatamente isso aqui que eu tentei desenhar. É maravilhoso. Eu não sei descrever como eu me sinto de estar aqui e de ver todas essas torres. E eu sofri para desenhá-las, já que são bem estranhas. Eu nem sei o que dizer direito. Elas parecem que são de estilos diferentes. Eu estou muito feliz agora. Quando eu fui ao castelo, pareceu que eu entrei em algum estado de relaxamento ou regressão. Foi como se tivesse uma névoa e eu não visse mais as pessoas à minha volta. Eu quase senti um enjoo, porque, sei lá, tinha uma sensação no meu estômago. Catarina e seus acompanhantes saem do castelo e agora estão no jardim interno. E isso sempre foi assim? Havia um chão de pedras no jardim? Ela quer saber se sempre foi de pedras. À peine pavé, on aperçoit des chemins pour l'eau, mais c'était une cour en terre. Certo. Sempre foi de terra e uma outra parte era de pedras, mas a base sempre foi de terra. Então tem bastante poeira durante o verão? Ela pergunta se tem poeira no verão. Tem bastante poeira no verão. Tem terra no chão, mas também tem várias pedras. O que eu vi também tinha terra entre as pedras, era terra e pedras. É possível que houvesse pedras no chão de terra? Oui, très probablement, puisqu'on en a retrouvé quelques vestiges. On en retrouve ici, vous voyez, notamment, voilà. Sim, há vestígios de pedras. O jardim devia ter um chão de pedras. É, eu vi isso. É, exatamente. O jardim do castelo tinha tanto chão de terra quanto de pedras. As lembranças de Catarina batem. Ela agora pede para ver a antiga cozinha do castelo, que também foi descrita durante a regressão. Acho que eu nasci naquela cozinha de algum jeito. Não tô acreditando. É incrível! Olha essa cozinha. Tem uma porta ali. Eu andei por aqui. Será que eu posso? Atrás dessa porta fica a cozinha. Ok. Eu posso entrar lá? Você pode abrir? Podemos entrar? C'est pas très... Foi totalmente reformada e é muito moderna. É, eu imaginei quando vi isso. Nossa, é maravilhoso. Ela disse que imaginou. A cozinha não era localizada no cômodo em que entramos primeiro. Mas quando eu entrei aqui, eu sabia que a cozinha era lá. Eu estive muito nesse pequeno cômodo.
Catarina reconhece muitos detalhes de sua vida como Catherine, uma dama de companhia da baronesa deste castelo. É possível que ela tenha mesmo vivido há centenas de anos? Quando encontrei Catarina, poucas horas depois de sua ida ao castelo, pedi que ela descrevesse o que tinha vivido. Acho que eu preciso processar tudo isso. Eu senti como se não fosse eu aqui e agora. Eu quase me senti sob hipnose ou em uma regressão. Mas tudo o que você pensou e desenhou era exatamente como o que você encontrou. Como sabe que isso não é só coincidência? Eu tive certeza de verdade quando meus sentimentos combinaram com todas as imagens que eu vi durante a regressão. E é muito difícil desconsiderar isso. A situação é muito convincente. Você nem imagina. E agora, depois de todos esses dias, você acha que foi mesmo Catherine e viveu na França durante o século XVIII? Agora eu acho que sim. Tenho certeza absoluta. Eu tinha uma atitude muito desligada em relação às vidas passadas. Talvez existissem, talvez não. Eu não ligava muito para isso. Mas depois dessa experiência... eu acho incrível. Neste programa, surgiram muitas coisas que podemos provar. Mas durante a regressão, Catarina também nos disse coisas que não podemos controlar e que despertaram muitas emoções para ela. Por exemplo, uma fuga dramática do castelo de Versailles. Estamos saindo e eles não vêm. Eu tenho que ir embora. As pessoas estão atrás de nós. Eles querem nos matar. Quando fugimos de Versailles, foi um pânico total. Eu nunca tinha tido aquela sensação de pânico na minha vida normal. Foi como se o corpo assumisse e eu comecei a respirar e sentir nos meus músculos. Estava no meu corpo. E foi real e eu não pude controlar. Eu tenho que fugir. Eu estou com medo. No final da regressão, Jürgen conduziu Catarina a um momento em que ela estava morrendo. Ela conta que estava sofrendo de uma doença grave do pulmão e considerou a morte um alívio. É tão bom sair do corpo. Eu não podia respirar no final. Tinha uma pressão na garganta. Como se sente agora? Eu tô bem, eu me sinto livre, é tranquilo. A regressão de Catarina foi cheia de experiências emocionantes e de explicações detalhadas. Nossa viagem à França fortaleceu sua crença de que as coisas que contou durante a regressão eram lembranças de uma vida passada. Catarina mencionou o castelo de Fontainebleau e viu durante a regressão um quadro com motivo de caça. Nós encontramos um quadro parecido no castelo, mas não era aquele. Não tenho certeza se é o mesmo quadro. Catarina lembra de um banquete real na Sala dos Espelhos, em Versailles. A descrição das janelas, dos espelhos e do piso batem. Ela também descreveu em detalhes o que estava vestindo e como se sentia. Os rastros nos levaram a Montreuil-Bellay, um castelo assimétrico de contos de fadas com torres e picos de formas variadas. Que vista! E olha todas essas torres! Catarina lembrou de vários detalhes do castelo durante a regressão. O castelo fica num penhasco em direção ao rio. O castelo fica próximo a um rio e tem portas que dão para ele. Também há uma ponte de pedras por cima dele. A escadaria do castelo tem pedras brancas e amarelas. O jardim interno tem chão de pedra e de terra. As torres do castelo batem com o desenho de Catarina e a porta da cozinha de que ela se lembrava estava lá. Aqui é a cozinha. Eu estive aqui. É mesmo verdade que Catarina viveu uma vida passada como dama de companhia no castelo da França no final do século XVIII? Ou essas são apenas fantasias que, por acaso, coincidem com a realidade?
Cavalos brancos, uma caçada, uniformes azuis. O que significa Fontainebleau? Fontainebleau. Fontainebleau. Que ano é? 1789. 1789. Catarina nos transporta há 200 anos, diretamente até a corte francesa. Eu vejo espelhos refletindo para todo lado. É um banquete. Um banquete. Onde você está? Em Versailles. Versailles. Quem a convidou para esse evento? Foi o rei. O rei. Rei Luís. O rei Luís. Qual é o nome da rainha? Antonieta. Antonieta. E qual é o seu nome? Catherine. Depois de 1h30, Jürgen traz Catarina de volta ao presente. Ela agora é capaz de dar vários detalhes sobre o que vivenciou durante a regressão. Pense nos seus olhos, eles começam a enxergar de novo. E agora, deixe os olhos abrirem quando quiserem e se espreguice. Eu tô toda dolorida. É meio assustador quando você vivencia reações físicas e não sabe de onde elas vêm. Mas agora, eu acho que não foi uma experiência terrível. Eu acho que foi mais uma experiência emocionante. Você parece emocionada. Eu tô sim, foi arrebatador. Eu tô tremendo. Você foi capaz de descrever coisas muito claramente, com riqueza de detalhes. E como conseguiu essa informação? Você via imagens, é isso? É sim, eu vejo muitas imagens. Sei. E eu vivencio os sintomas físicos. Eu podia sentir no meu corpo. Orleans. Algumas pessoas veem imagens bem claras e outras podem sentir mais, vivenciar ou ver. Você também pode ter sensações de olfato ou sensações de paladar. Analisando agora, você acha mesmo que experimentou uma vida passada durante a regressão, que você realmente viveu na França durante o século XVIII? Acredita nisso? Eu senti isso, mas eu acho que eu preciso processar melhor. Algo acontece dentro de você. Vamos te dar um tempo para isso. Jürgen pode mesmo levar as pessoas às suas vidas passadas? Catarina era mesmo uma dama de companhia num castelo no final do século XVIII? Quem a convidou para esse evento? Foi o rei. O rei. Agora podemos começar nossas investigações. Catarina viu 2 palácios reais na França durante sua regressão. Versailles, próximo a Paris, e Fontainebleau, a alguns quilômetros da capital francesa. Fontainebleau. Os 2 castelos são atrações turísticas conhecidas. Catarina também vê um grande quadro. Talvez existissem, talvez não. Eu não ligava muito para isso. Vou ver o que eu vou achar disso depois que eu fizer essa regressão. Para poder levar Catarina de volta no tempo, vamos pedir ajuda ao terapeuta Jürgen Sundvall. Jürgen ajuda pessoas a entrar em contato com seu eu interior. Um dos métodos que ele usa é a terapia de regressão, que faz com que as pessoas lembrem de acontecimentos do passado. Todos nós temos lembranças adquiridas em vidas passadas. No mundo ocidental, temos uma filosofia de uma vida de só acreditarmos em tudo aquilo que nós vemos. Acreditamos em tudo que pudermos medir. O resto não é verdadeiro, mas o mundo é maior que isso. O que tentaremos aqui não é provar uma coisa cientificamente, e sim documentar experiências que são extremamente individuais e extremamente pessoais. Será possível que Catarina tenha mesmo vivido uma vida passada, e será que Jürgen pode mesmo levar as pessoas de volta no tempo? Vamos acompanhar a regressão de Catarina. Jürgen põe Catarina em estado de transe através de vários exercícios de relaxamento. Na sua frente há um túnel para o tempo e o espaço. Catarina pode, durante a regressão, liberar seus pensamentos e lembrar de coisas das profundezas de seu subconsciente. A pessoa que passa pela regressão pode parar a sessão quando quiser e sair deste estado.
Você está chegando cada vez mais perto e aceita o que vier. 2, 1, 0. Me conte o que acontece e deixe a história ser contada através de você. Me sinto livre e leve. A terra sob meus pés. Eu piso na terra. Gosto daqui. É minha casa. Sente que é sua casa? O castelo fica num lugar muito alto. E há um grande penhasco em direção ao rio. Um castelo de pedra com várias entradas. Com janelas em todo lado que é virado para a água. Pode me descrever a cidade grande mais próxima? Lyon e Orleans. Lyon, Orleans. Ela é uma senhora gentil e cuida de mim. Mas eu estou aqui para cuidar dela. Sou sua ama. Quem é essa senhora? E qual é o nome e o título da senhora? Baronesa. Baronesa Mont. Mont. Alguma coisa. Tem uma tapeçaria na parede. O que mais pode me dizer? O que ela representa? Sou uma dama de companhia num castelo de pedra. Eles querem nos matar. Catarina Ronon tem 42 anos e vive em Estocolmo com seu marido Torbjörn e suas filhas Sid e Eija. Não é nada importante até agora para nossa família. Mas às vezes, quando eu falo com as crianças sobre isso, há alguma espiritualidade ali que não vem de um lugar específico. Catarina vai ser levada de volta no tempo para tentar encontrar lembranças profundas no seu subconsciente. Estão atrás de nós. Encontramos traços do passado. E olha todas as torres! Elas são quadradas! Será que Catarina já viveu antes? Regressão, vidas passadas. O que acontece ao espírito quando o corpo morre? O ser humano busca respostas a respeito da vida e da morte. Alguns acham que a resposta está dentro de nós e as lembranças e experiências de vidas passadas estão guardadas em nosso subconsciente. Neste programa faremos uma regressão a vidas passadas. Para encontrarmos memórias de uma vida passada. Regressão, vidas passadas. Estou plenamente convencido de que nós podemos viver de novo. Essa frase foi dita pelo filósofo grego Sócrates, 500 anos antes do nascimento de Cristo. Ou seja, desde tempos imemoriais há pessoas por todo o mundo que acreditam na possibilidade da reencarnação e do renascimento. Mas isso é apenas um mito religioso e filosófico ou há alguma realidade por trás? Neste programa, vamos deixar Catarina Ronon viajar através do tempo. Com a ajuda de uma terapia de regressão, nós esperamos que ela entre em contato com lembranças e memórias de uma possível vida passada. Ponha o pó aí e depois os ovos. Catarina trabalha como professora de artes numa universidade e se interessa por cores e formas desde que era criança. Ela também tem um ateliê onde cria sua própria arte. Eu sempre quis ser mais criativa do que eu sou e eu acho que dar esse impulso criativo na vida é importante. O que é uma regressão? O que é regressão? É ver vidas passadas. O que você acha que eu fui? Acho que você foi presidente. Sei lá. Não sei. Eu tinha atitude muito desligada em relação às vidas passadas.
com motivos de caça. Tapeçarias, uniformes azuis. Nossos pesquisadores contatam especialistas em artes na França para tentar localizar o quadro. Nossas investigações mostram que um quadro que fica no castelo de Fontainebleau pode se encaixar com o que Catarina descreveu. Vamos lá. Imagino que seja quente. Catarina ainda se sente arrebatada com a experiência vários dias depois da regressão e com o que viu de seu passado. Eu tenho certeza de que foi no final do século XVIII. É estranho que você saiba o ano exato. Eu não sei o que eu acho, eu ainda estou bem confusa. Eu estou pronta para ser convencida. Mas eu ainda estou cética. Que tipo de imagens eu tive na minha cabeça? De onde é que essas imagens vieram? Catarina está pronta para viajar e pretende visitar castelos durante sua visita à França. E existem milhares de castelos preservados neste país hoje. Alguns funcionam como museus, outros são residências particulares e outros foram reformados e se tornaram hotéis. Mesmo que muitos dos castelos, como Versailles e Fontainebleau, se pareçam com o que eram exatamente no final do século XVIII, é óbvio que o tempo deixou suas cicatrizes. Durante a Revolução Francesa, alguns castelos e outros prédios importantes foram saqueados e parcialmente destruídos. Através dos anos, donos diferentes remodelaram e reformaram os castelos e deram seu toque pessoal a eles. Estamos na França, a caminho do castelo de Fontainebleau, poucos quilômetros ao sul de Paris, para ver se o quadro com o motivo de caça que Catarina viu durante a regressão é o mesmo que se encontra lá. Eu não me lembro de ter mencionado Fontainebleau durante a regressão, então eu fiquei surpresa de virmos aqui e vermos esse castelo. Eu não sabia que Fontainebleau era um grande castelo próximo a Paris. O castelo de Fontainebleau é hoje um museu e o administrador Vincent Droguet tem uma ideia de qual foi o quadro que Catarina viu. É muito grande. É muito grande? É, tem uma moldura dourada e quase cobre a parede inteira. É do tamanho certo. E os cães têm o mesmo movimento para o lado esquerdo. Tinha muita velocidade. Tudo se movia nessa direção, velocidade. Depois da regressão na Suécia, pedimos que Catarina desenhasse o que viu com o máximo de detalhe possível. E as pessoas usavam uniformes, umas roupas azuis. Muitos dos detalhes no quadro se encaixam com o que Catarina descreveu. Mas seria este o quadro certo? A seguir. Tinha uma ponte de pedra bem ali. Como eu sabia que era uma praça aqui? Eu sabia! Regressão, vidas passadas. Regressão, vidas passadas. Viajamos até o castelo de Fontainebleau, poucos quilômetros ao sul de Paris, para buscar o grande quadro com motivos de caça que Catarina viu durante sua regressão. No castelo, ela reconhece o motivo, mas achava que o quadro fosse uma tapeçaria. Por algum motivo, achei que fosse uma tapeçaria. Esta é uma pintura a óleo. Parece ser o quadro errado. Temos que continuar a buscar por vestígios que possam provar que Catarina realmente viveu uma outra vida na França durante o século XVIII. Brilhante. Eu quase não vejo a diferença entre as janelas e os espelhos porque eles refletem muita luz. Nossa, quanta luz. Onde você está?
em Versailles. Versailles. Catarina disse durante a regressão que foi a um banquete no Palácio Real de Versailles como Catherine, uma dama de companhia de uma baronesa durante o século XVIII. Vamos a Versailles, que fica próximo a Paris. O castelo gigantesco de Versailles foi construído por Luís XIII no século XVII. Luís XIV foi o primeiro a se mudar para o castelo com toda a família real e a corte. E foi ele quem fundou a famosa e gigantesca Sala dos Espelhos. Ela tem 73 metros e tem espelhos por todo o comprimento. Teria sido esta a sala que Catarina descreveu? Vim parar em Versailles e isso é tão clichê. E é difícil acreditar que eu era uma dama num banquete em Versailles. Eu tô nervosa de entrar nele. A sala é por aqui. Tem um chão de madeira brilhante. Muita luz. Muita luz. Janelas. Espelhos. Isso é o que se chama de sala, não é? Mas o chão é bem específico. Parece que era mais brilhante. Viu?